Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana e eu vou falar de 5 discos sensacionais esquecidos do rock dos anos 90. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande beijo a todos os assinantes, os quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br, meu site de jornalismo cultural. Galera, minha meta para esse ano é chegar a 1.000 assinantes. Conheça o site lá, por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios, textos inéditos, debates, cursos, workshops, um acervo gigantesco de matérias e cursos, acho que vocês vão gostar. Bom, galera, não é segredo nenhum que no meu canal de YouTube aqui eu falo bastante do rock dos anos 90, né? Eu acho que foi um período muito intenso, muito rico de grandes bandas, né? Basta lembrar assim que nos anos 90 a gente teve desde o grunge de Seattle, né, com Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Mudhoney, a gente teve o Britpop inglês, né, de Oasis, Blur e tal, teve tanta banda boa nos Estados Unidos, de Rage Against the Machine, a Smashing Pumpkins, né, da Soul Asylum, um monte de banda sensacional que surge nos anos 90. A gente tem na Inglaterra toda essa praia do shoegaze, de My Bloody Valentine, Slowdive, Lush, quer dizer, é um período muito rico, Teenage Fan Club, né? Tem muitas bandas no mundo inteiro dos anos 90 que apareceram, muitas estão aí até hoje, fazendo imenso sucesso. Mas os anos 90 trouxeram também muitas bandas que surgiram, lançaram discos espetaculares e depois meio que desapareceram. Ou algumas estão aí até hoje, mas deixaram esses discos incríveis e são discos que não são muito falados hoje. Então eu resolvi fazer uma listinha aqui de 5 discos que eu amo, que eu continuo ouvindo 30 anos depois e que eu acho que vocês poderiam gostar também. Não sei se vocês ainda ouvem esses LPs, mas são discos que me marcaram muito quando eu os ouvi no início dos anos 90 e eu continuo ouvindo esses discos hoje, mesmo que algumas das bandas nem existam mais, né? Então eu fiz uma listinha aqui muito legal de 5 bandas bem diferentes do rock. São 5 bandas americanas, tá? Eu vou fazer qualquer dia desses de 5 bandas inglesas, 5 discos esquecidos ingleses dos anos 90. Mas vamos lá nessa seleção, sem nenhum tipo de ordem, sem nenhum tipo de preferência. Minha primeira banda que eu escolhi é uma banda da cena ali de Chapel Hill, uma cidade na Carolina do Norte, uma cidade universitária, que é uma cidade muito importante para o rock, porque ela trouxe, por exemplo, Superchunk é de lá, Archers of Loaf. Nos anos 90, muitas bandas legais saíram ali da Carolina do Norte, dessa região de Chapel Hill, e a região da gravadora Merge, né, que é a gravadora do Mac, do Superchunk. E uma das bandas mais legais que saíram daquela leva ali é uma banda chamada Polvo. Não sei se vocês lembram do Polvo, que era uma banda meio esquisita, assim, era uma banda meio Sonic Youth, uma coisa meio noise. Muita gente acha que associa o Polvo a essa praia do math rock, né, essa coisa mais quebrada, mais matemática, digamos assim. Eu sempre vi o Polvo muito como uma banda meio irmã ali do Pavement, né, as bandas do Lou Barlow, né, o Folk Implosion, estavam fazendo uma coisa meio diferente, assim, uma coisa meio misturando uma psicodelia com noise, uma coisa meio esquisita, né, sempre com letras meio inteligentes e super espertas e tal. E o Polvo lançou em 1993 um disco que eu amo, que chama Today's Active Lifestyles, 1993. Ouçam aí, caso vocês não conheçam o Polvo, é uma banda muito legal. Se você curte esse tipo de som, Sonic Youth do início, eu acho que tem uma pegada de Pavement, tem uma pegada de umas esquisitices tipo Ween, assim, sabe? Eu gosto muito do Polvo, recomendo demais. O segundo disco da minha lista é de uma banda que eu simplesmente amo, vi várias vezes, não só essa banda, mas todas as bandas que foram formadas por integrantes dessa banda, que é o Rocket from the Crypt. Né? Rocket from the Crypt é uma banda que surge ali em San Diego, na Califórnia, no início dos anos 90, fundada por um cara incrível chamado John Race, também conhecido por Speedo, né? O Speedo fundaria ali meio junto, um pouquinho depois do Rocket from the Crypt, mas as bandas acabaram tendo carreiras paralelas, o Drive Like Jehu, né, que era uma outra banda super legal.
E o Rocket from the Crypt, ele começa como uma banda punk, mas não esse punk, digamos, ativista do Clash, 1977, tal, em inglês. Eu vejo muito o Rocket from the Crypt como uma banda inspirada muito no punk australiano, né, de bandas como The Saints, Lime Spiders, essas coisas, que são bandas que usaram o punk, misturaram o punk com um certo rock de garagem, né? O Rocket from the Crypt, ele tinha essa pegada, né? Não as músicas têm groove, né? A banda tinha sopros, né? Tinha saxofone, tinha trompete, uma banda super divertida ao vivo. Vi o Rocket from the Crypt várias vezes ao vivo, também vi o Drive Like Jehu, bandas sensacionais. O Rocket from the Crypt tá na ativa até hoje. E eles lançaram um disco em 1992, deixa eu ver só se é 2 ou 3, 2, que eu amei. Eu me lembro que eu comprei esse disco e ouvi, fiquei fascinado pelo disco. Logo depois eu vi um show deles em Long Beach, na Califórnia, e fiquei apaixonado pela banda. O disco chama Circa Now, de 1992. Você pode ouvir também o outro disco deles, que é o Scream, Dracula Scream, um disco maravilhoso, mais conhecido, assim. Mas o Circa Now, de 92, é um disco que eu ouço até hoje. Ele é super divertido, ele é pra cima, ele é animado. Pra mim, o melhor disco, um dos melhores discos do Rocket from the Crypt, disco lançado há 33 anos que eu continuo ouvindo até hoje. Do Rocket from the Crypt, a gente vai continuar na Califórnia, com uma banda que já acabou há um tempo. Tive a sorte de ver ao vivo algumas vezes, e é curioso, porque é uma banda que tem diferenças sonoras assim, de um disco para o outro, né? Quando eu vi essa banda ao vivo, em 90, deve ter sido mais ou menos na época desse disco aqui, em 93, era uma banda super pesada, super meio numa... Quando eu vi o show, fiquei impressionado, assim, parecia muito Big Black, parecia Jesus Lizard, essas bandas da Touch and Go, das gravadoras ali de Chicago, uma coisa abrasiva, uma coisa quase meio industrial. Mas aí depois você vai ouvindo os discos, e eles têm também coisas mais psicodélicas, diferentes, né? Tanto que a banda é muito influenciada pela psicodelia dos anos 60, eles gostam muito de Captain Beefheart e tal. Tô falando do Clawhammer. Clawhammer é uma banda californiana que em 93 eles lançam pela Epitaph, né, a gravadora famosa aí do punk, eles lançam um disco chamado Pablum, que é um disco maravilhoso. Sério, esse disco eu ouço direto até hoje. Eu acho que é o melhor disco do Clawhammer e é uma banda muito difícil de você definir, né? Às vezes eles são mais pesados, às vezes eles são mais experimentais, psicodélicos. Eu simplesmente amo o Clawhammer. E eu me lembro que no meio dos anos 90 eles gravaram um disco como banda de apoio do Wayne Kramer, um dos discos solos do Wayne Kramer. A banda de apoio foi o Clawhammer. Então, se vocês puderem, caso vocês não conheçam, procurem Pablum 1993 do Clawhammer, um disco absolutamente maravilhoso. Da costa oeste americana, né, da Califórnia, a gente falou aí do Rocket from the Crypt e do Clawhammer, duas bandas da Califórnia. A gente vai para o outro lado do país, para a costa leste, para a cena de Boston, no início, da virada dos anos 80 para os 90. Boston teve, Massachusetts em geral, né, tem cenas de rock absolutamente fantásticas, de Pixies, Morphine, Bullet La Volta, Buffalo Tom, Dinosaur Jr., Lemonheads, Juliana Hatfield, essa galera toda incrível, assim, né, que surge ali no final dos anos 80, basicamente. Mas um pouquinho depois, teve uma cena muito interessante em Boston também, e essa banda surge ali no comecinho dos anos 90, que é uma banda sensacional chamada Come. Né, o Come é liderado pelo Chris Brokaw, que é um cara que tocava no Codeine, mas o cérebro da banda realmente é a Thalia Zedek. Né? A Thalia Zedek é uma cantora-compositora com um estilo muito peculiar, ela tem uma voz muito marcante, e o Come, ele fazia uma... É difícil também definir o som do Come. Eu já vi o Come ao vivo algumas vezes, e era uma coisa meio... Me lembra um pouco os projetos do John Spencer no início, né? Aquele Boss Hogg, uma coisa misturando um som abrasivo de garagem e tal, com letras muito confessionais da Thalia Zedek. Eu simplesmente amo essa banda. E em 94 eles lançaram um disco chamado Don't Ask, Don't Tell, que eu ouço até hoje, acho absolutamente sensacional. Então, se você puder explorar aí a discografia do Come, especialmente esse disco Don't Ask, Don't Tell, e procurar aí os trabalhos da Thalia Zedek. Eu li que a banda está ainda em atividade,
Não ouço nada da Thalia Zedek ou do Kama há um bom tempo, mas vou até procurar, porque essa mulher realmente é muito talentosa. E o quinto disco da lista, galera, é um LP que, quando saiu, em 1992, eu lembro que ele foi recebido com uma comoção tão grande. É um disco tão bom, tão marcante, que todo mundo falou: nossa, essa banda veio para ficar. É uma banda que realmente veio para ter uma carreira grande, longa. Então não aconteceu, mas o disco permanece como um dos mais legais do rock dos anos 90. E a esperança era grande porque o líder dessa banda é um cara que já tinha 10 anos de excelentes serviços prestados ao rock, ao punk rock. Estou falando de Bobby Mould, do Husker Du. Né? Husker Du, grande banda de Minnesota, ali explode ali nos anos 80. O Husker Du termina depois e o Bobby Mould faz alguns discos solo e depois ele monta, no início dos anos 90, o Sugar, né? Uma banda sensacional com o David Barb e o Malcolm Travis, né? O baterista. O David Barb era baixista e cantor. E eu me lembro quando sai esse disco do Sugar, o Copper Blue, a gente ouviu o disco, eu até entrevistei o Bobby Mould, né? Ele tá no meu livro Encontros com Criaturas Notáveis, e era um disco absolutamente fantástico, porque ele juntava a aspereza daquele punk pop do Husker Du, né, e do Replacements, ali toda aquela turma ali de Minnesota, com uma pegada pop muito que devia muito ao Pixies, assim. Tem muitas músicas do Copper Blue que você ouve e você fala: nossa, parece o Bobby Mould tocando cover do Pixies, porque as músicas têm uma um estilo assim muito que remete muito ao Pixies, uma coisa muito de músicas que param e continuam, tem um timbre, os timbres de guitarras são muito reminiscentes do Pixies. É um disco absolutamente maravilhoso. Eu tive a sorte de ver o Sugar ao vivo e o Bobby Mould em cima do palco realmente é inigualável. Pena que o Sugar não durou muito, lançou mais um EP e depois, se não me engano, mais um LP e acabou, né? Mas seria uma volta incrível para o Bobby Mould fazer reviver, digamos assim, o Sugar, porque era uma grande banda. Então é isso, galera. Meus 5 discos clássicos aí, esquecidos dos anos 90. Polvo com Today's Active Lifestyles, Rocket from the Crypt com Circa Now, Clawhammer com Pablum, Come com Don't Ask, Don't Tell e encerrando Sugar com Copper Blue. Qualquer hora dessas eu faço um de discos britânicos esquecidos dos anos 90. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês você tem direito a 20 textos inéditos por mês, textos que eu faço só para o site. Você pode participar de cursos, debates e workshops exclusivos para assinantes e você tem acesso ao acervo completo do site, com quase 700 textos que eu escrevi nos últimos 4 anos e mais de 75 cursos, desde história do cinema, como fazer documentários, história do punk, história do pós-punk, música brasileira dos anos 70, tem muita coisa legal. Conheça andrebarcinski.com.br, acho que vocês vão gostar.